E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez, a nossa questão é uma questão da Unifesp. Na figura, são dados os vetores A, B e C. Ele coloca aqui, é uma figura com os vetores. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor D tem módulo. Pessoal, está dizendo que o vetor D é essa soma vetorial aqui, ó. É o vetor A menos o vetor B mais o vetor C. Lembrem, quando eu tenho um vetor e coloco o sinal de menos, é porque eu vou ter que inverter o sentido desse vetor. Então, vamos lá. Nós temos três vetores. Na hora de fazer a soma vetorial, eu prefiro, nesse caso, fazer a regra do polígono. Então, ó, vamos começar de um vetor aí. Ah, Lucas, eu começo de qual vetor? Tanto faz, a resposta final é sempre a mesma. Então, ó, vou começar aqui, por exemplo, do vetor A. Começando do vetor A, o vetor A, nós vamos perceber o seguinte. Nós vamos perceber que ele tem 1, 2, 3, 4 diagonais. Então, no meu papel quadriculado aqui, eu vou colocar ele em 4 diagonais. Então, eu vou colocar aqui, ó, o vetor A. Pronto, coloquei o vetor A. Agora, ó, vou colocar o vetor B. Pessoal, perceba aqui que no vetor B ele está colocando menos o vetor B. Se é menos o vetor B, então eu vou ter que inverter o sentido do vetor B. Se o vetor B está apontando para cima, ele agora vai ter que apontar para baixo, tranquilo? Ah, Lucas, não gostei do vetor B, então deixa o vetor B por último. Vamos aqui no vetor C, vamos fazer o vetor C. O vetor C, ó, ele está somando, então eu tenho que obedecer o sentido que a questão coloca do vetor C. Ele está para baixo, então eu vou colocar o vetor C para baixo, do jeito que a questão coloca. Nós percebemos que o vetor C tem exatamente 4 unidades. Então, vamos colocar aqui o vetor C, 4 unidades para baixo. 2, 1, 2, 3, 4. Pronto, ficamos com isso aí. Então, esse aqui vai ser o nosso vetor C. Vamos colocar agora o vetor B. O vetor B, ele vai ter 1, 2, 3, 4 diagonais. Porém, como aqui é negativo, eu vou ter que inverter o sentido de B. O B está na diagonal subindo. Agora, o B ele vai para a diagonal descendo. Então, ó, vou desenhar aqui o B. Quando a gente desenhar aqui o B, vou só representar o B negativo. O B negativo, ó, vai ser isso aqui. Tranquilo? Esse que vai ser o nosso vetor B negativo, sentido contrário ao que foi fornecido pela questão. Agora, vamos aplicar a regra do polígono. A gente sabe que a regra do polígono é sempre pé com cabeça, ou seja, origem com extremidade. Então, vou colocar aqui, ó, origem com extremidade. Quando a gente colocar a origem de B com a extremidade de C, que tinha sido o último vetor, esse vai ser o nosso resultado. Aí, ó, vamos fazer agora o vetor resultante. Nós vamos lembrar que o vetor resultante sempre vai ter origem no primeiro vetor que utilizamos e extremidade no último vetor. Ou seja, o nosso vetor resultante ele vai começar aqui em A e vai finalizar em B. Então, ó, na hora de desenhar o nosso vetor resultante, ele vai ficar desse formato. Origem em A e extremidade em B. Tranquilo? Então, esse que vai ser o nosso vetor resultante. Aí, esse vetor resultante, ele está usando quantas linhas? Nós vamos perceber que ele está usando 1, 2, 3, 4 linhas. Ah, Lucas, então são 4 unidades. Letra C. Marcou, errou. Por quê, pessoal? Percebam aqui, ó, que uma unidade U corresponde a 2 linhas. Então, ó, essas 2 linhas aqui correspondem ao U e essas outras 2 linhas correspondem ao nosso U. Ou seja, esse vetor resultante ele vai dar exatamente quanto? 2 unidades. Então, a resposta pode ser qualquer uma, menos a nossa letra C, beleza? Aí, outra coisa, esse vetor resultante ele está em quê? Na vertical. Se ele está na vertical, então a resposta ou é letra A ou letra B. E ele está na vertical no sentido para onde? Para baixo. Com isso, só tem uma possibilidade, letra B, que diz que o módulo do vetor é de 2 unidades, sua direção é na vertical e está para baixo. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!